Você tem problemas com horários? Infelizmente a gente vive num tempo em que chegar na hora é um fator meramente opcional. Mas será que o cristianismo tem algo a nos dizer sobre o nosso relacionamento com o relógio? Chegar atrasado é pecado? Existe alguma justificativa para atrasar? É certo marcar com a mocidade um pouco mais cedo para sair um pouquinho depois sabendo que o pessoal não vai chegar na hora? Atrasar o culto porque os irmãos não apareceram? Chegar um pouquinho mais tarde naquele evento porque você sabe que ninguém vai aparecer logo? Então fica aí que o vídeo de hoje tá pontual. Existem usualmente 4 tipos de manifestações de atraso que são comuns à vida. O primeiro é o atraso imprevisto. É quando tudo dá errado, mesmo com suas precauções. O pneu fura, o trânsito fica inexplicavelmente engarrafado, pontes caem, dá uma diarreia e tudo mais. É uma mera contingência da vida. Mesmo você se programando bem, você chega atrasado na aula. Isso é corriqueiro e todos estão sujeitos a isso. O problema é quando isso acontece com frequência, o que pode indicar que isso deixou de ser um mero imprevisto, ainda que você tenha sempre uma boa desculpa, para se tornar um desleixo. E esse é o segundo tipo de atraso, é o atraso desleixado. É quando você não calcula as possíveis contingências para um compromisso. Você esquece que a avenida fica lenta depois das 8, você vai pro banho muito tarde, você esquece que não havia passado a camisa, você não calcula o tempo da maquiagem, a gente chama o Uber tarde demais, você simplesmente não se programou e a noiva precisou esperar o padrinho chegar para poder entrar no casamento. O terceiro tipo é o atraso desesperançoso. É quando não acreditamos que algo vai começar no horário, então não vemos motivo para chegar lá cedo. Nunca começa na hora mesmo, a gente diz. Para que se esforçar para chegar cedo se ninguém vai chegar no horário combinado? Eu já ouvi muitas vezes conselhos de marcar com a mocidade meia hora, 1 hora antes do horário de fato, para poder começar na hora que a gente queria. Então a gente tá por cima da hora, a gente vai em casa, toma um banho, termina o episódio da Netflix e depois vai, porque sabe que não começa na hora que estava marcado. Essa desesperança com instituições acaba levando a gente a retroalimentar problemas institucionais. O compromisso não começa na hora porque as pessoas não chegam na hora. Então você aproveita para também não chegar na hora. Assim, você vai entrando no ciclo vicioso do atraso. A instituição se torna escrava daqueles que estão atrasados e você, que não quer ser o único que vai chegar cedo demais, chega mais atrasado ainda. Daqui a pouco o que tá marcado para 6 começa às 8. Eu só fui para um show na minha vida, certo? Eu levei meu pai, minha mãe e a minha esposa, que na época era noiva. Uma amiga deu os ingressos pra gente, porque ela teve um imprevisto, não conseguiu ir, acabou dando pra gente. Tava marcado para as 8, foi começar 1 da manhã. Eu não sabia que shows tinha essa política de só começar uns 5 horas depois de marcado. E olha que a gente tinha chegado meia hora antes. A gente ouviu 3 músicas e foi pra casa, porque não deu muito certo, a gente tava morto de cansado. O quarto e último tipo é o atraso calculado. Às vezes esse tipo de atraso pode ser bom, quando ele é baseado na previsão de contingências. Você sabe que vai ter uma reunião que vai chocar com a outra, você vai sair tarde do trabalho, então você liga pra alguém, você avisa, você de alguma forma se atrasa mesmo sendo prometido que ia chegar na hora. É como o cabra da parábola. Um homem que tinha 2 filhos ordena que eles trabalhem na vinha. Um diz que não, mas se arrepende e vai, enquanto o outro diz que sim, mas não aparece. Qual dos dois fez a vontade do pai? É a pergunta de Jesus. A resposta é o primeiro. Isso está em Mateus 21, 28 a 31. É melhor avisar que vai se atrasar e chegar na hora do que prometer pontualidade e não cumprir. Por outro lado, o atraso calculado pode ser um tipo de egocentrismo. Você chega tarde porque quer se mostrar especial. Quem chega tarde não tem que esperar ninguém e é visto por todo mundo quando chega. Muitas vezes o atraso é calculadamente pecaminoso. É uma demonstração de desamor e desrespeito ao outro. Um jeito de se colocar sobre os demais. Esses são os tipos de pecado. Estamos definindo os termos para a gente poder conversar em cima disso. E é importante que a gente olhe para o atraso como uma falha moral. Por que não dizer um pecado? Considerando as más motivações para o atraso, como o desleixo, a desesperança ou um cálculo egocêntrico, a gente pode dizer que o atraso é aquele tipo de pecado que é socialmente permitido. Ninguém tem vergonha de assumir que comete. Se eu peço para os membros da igreja levantarem a mão se eles possuem problemas com atraso, ninguém fica com vergonha. Ela levanta a mão, levanta os pés, vai se pôr de chinelo, ninguém tá nem aí. Agora, se eu pergunto se alguém tem problema com pornografia, não importa o tamanho do auditório, ninguém levanta a mão, certo? Porque as pessoas tem vergonha. Por que a gente não tem vergonha de dizer que tem problema com atraso, mas tem vergonha de dizer que luta com pecados sexuais? Será que a gente já assumiu o atraso como um pecado aceitável? Como um pecado que tudo bem cometer? Que não é tão grave? O John Piper chama a atenção para o tamanho da irresponsabilidade daquilo que o atraso pode representar na nossa cultura. John Piper diz o seguinte: para a maior parte do mundo ocidental, as demandas da indústria e das viagens criaram uma cultura onde o atraso pode ser não somente irritante, desrespeitoso ou inconveniente, mas até perigoso, tanto para a pessoa que está atrasada, quanto para aqueles que têm de esperar. Por exemplo, se você está atrasado para um avião, você vai perder o voo, o que pode ser algo relevante, pode ser caro e coisas assim. Se você estiver nas Forças Armadas e a ordem for em 1900 horas, haverá um poder de fogo de força aérea. Você falha por 3 minutos e talvez a maioria de vocês morra. Portanto, o atraso pode ser uma questão importante, que o Piper diz. É por isso que precisamos ser pontuais nesse esforço de observar o atraso como aquilo que ele realmente significa. Às vezes, é uma pequena questão socialmente ignorada, mas pode nos colocar em maus lençóis, além de revelar algo sobre o nosso interior. Deixa eu dar 5 características do atraso que devem fazer a gente se preocupar com ele. Primeiro,
o atraso é uma mentira. Quando você combina um horário com alguém, você está dizendo para ele que estará lá no momento marcado. Se eu marquei às 4, eu fiz um trato de que às 4 eu estaria lá. Que às 4 nós estaríamos fazendo o combinado. Se o duelo é amanhã, às 2 horas, na Ceilândia, em frente ao lote 14, o bom cristão deve cumprir o sim, sim, o não, não e fazer valer a sua palavra. O atraso é uma quebra de confiança. Quando você não aparece no horário que foi combinado, você está faltando com a verdade e o mentiroso será castigado por Deus. Diz o salmista que quem produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre sua própria cabeça. Quando Jesus diz, não jurem de forma alguma e ordena seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, ele não está simplesmente proibindo a mentira e o juramento. Ele está falando que o nosso simples sim ou o nosso simples não devem bastar, ao ponto dos outros não precisarem de juramentos da nossa parte para confiarem naquilo que a gente diz. Fulano disse que vai fazer? Então ele vai fazer, eu tenho certeza. A confiança que a gente tem que gerar nas pessoas é essa. E gerar esse tipo de confiança nos outros só é possível quando temos compromisso com tudo aquilo que a gente diz. Quando nos atrasamos, estamos dizendo para os outros que não somos de confiança nos horários que marcamos. Com o tempo, precisaremos jurar que apareceremos no horário para que alguém confie na gente. Às vezes a galera não acredita mais nas nossas palavras nem com as mais solenes promessas. Isso é o oposto do tipo de percepção que Jesus ordena que inspiremos nos outros. Mentimos de alguma forma, nos atrasos. Quem cumpre os horários respeita a verdade que foi estabelecida no seu trato. Isso vale para o nosso relacionamento com a igreja local. Quando você se torna membro de uma comunidade, você está assumindo o compromisso de fazer parte de suas reuniões. Isso inclui chegar no momento certo para os cultos. Cristãos habitualmente atrasados, que sempre aparecem no meio do louvor, estão mentindo em sua profissão de fé perante a sua comunidade. Mentem para a igreja. Logo, mentem para Deus. A mensagem é que você não liga muito para os momentos iniciais do encontro comunitário com o Senhor. É como se você não se importasse com louvar o nome de Deus, se não se importasse com o momento do louvor ou aquele período inicial de encontrar os irmãos. O atraso também é um roubo e um desamor. A equação é simples. A não ser que seu amigo também cometa o mesmo pecado, ele vai se esforçar para chegar na hora que foi marcada. Ele vai abrir mão de algum tempo livre que possui, ele vai prever as intempéries pelo caminho, ele vai se organizar para estar lá, mas você não. Você vai deixar ele esperando, você vai deixar ele entediado, você vai deixar ele perdendo tempo, simplesmente porque você não se organizou direito, ou simplesmente porque você é o mais absoluto irresponsável. O outro vai se esforçar para encontrá-lo na hora certa, mas você vai relaxar despreocupadamente. Há um desamor no atraso, além do desperdício do tempo alheio. Quem ama o seu irmão, preza pelo tempo dele e não quer deixar ele esperando por nada, nem toma o seu tempo precioso. 1 João vai dizer que se alguém diz eu amo a Deus ou Deus seu irmão, é mentiroso. John Piper coloca também da seguinte maneira: Paulo diz que o amor não é rude, citando 1 Coríntios 13, 4 a 5. E essa ideia de rudeza significa que não ofende contra as expectativas culturais. A grosseria muda de cultura para cultura. O amor não está tão envolvido em si mesmo que não presta atenção a coisas como o que as expectativas são nesse grupo. A Bíblia também diz: o amor conta outros mais significativos do que nós mesmos. E o amor leva o pensamento para os interesses dos outros, não apenas para nós mesmos. Assim, em casos de atraso, ele pode se tornar um grave pecado se bastante pessoas estão sendo seriamente prejudicadas por seu atraso. Existe um tipo de ódio, de amor menor, que se manifesta a partir do momento em que não ligamos para os horários. É uma falta em considerar o outro como superior a você mesmo, como ordena Paulo em Filipenses 2 a 3. Piper também diz: se seu atraso está atrapalhando o grupo, fazendo com que outros precisem trabalhar com mais dificuldade, você não está agindo em amor. E isso se torna uma questão moral. O Pedro Pamplona, que já gravou aqui uns vídeos comigo, tem um texto no 2 Dedos falando sobre atraso, e ele diz exatamente o seguinte: que quando algo depende de você, cada minuto do seu atraso é um minuto roubado de outras pessoas. Numa realidade em que o tempo é escasso, esse é um grande roubo. Quantas coisas edificantes e produtivas alguém poderia fazer no tempo em que esteve esperando por você? Pensar no atraso como quebra do 7º mandamento de não roubarás, Êxodo 20:15, pode ser uma boa forma de chamar a atenção do seu coração para esse erro. É por isso que quando Paulo escreve 1 Coríntios, ele diz que se considera um devedor a todos os homens, como alguém em débito, um escravo de todos. Ele se compreendia como menor que os outros. Quando alguém deve dinheiro para outra pessoa, se eu devo muito dinheiro para alguém, se eu devo um favor para alguém, eu não vou negar nada ao outro. A dívida transforma os relacionamentos. Se eu me vejo como devedor a alguém, o modo como eu vivo com alguém é muito diferente. O modo como tratamos o tempo dos outros, a quem nós já devemos, se transforma. Você considera o tempo do outro mais importante que o seu tempo, e você se submete para servir ao outro no tempo dele. Você se esforça para chegar na hora. Você se esforça para não mentir.
para não roubar e não manifestar desamor desse relacionamento com o horário. Em terceiro lugar, o atraso é uma má pregação. Você sempre diz algo com o que você faz. Quando você se atrasa, dependendo da gravidade da motivação, você está dizendo para Deus, para os seus irmãos, e para os ímpios e para si mesmo que você não é uma pessoa de confiança, que você não é responsável, que você não é maduro nem amoroso. Você diz para os seus amigos que não se importa tanto com eles. Você diz para o mundo que os cristãos não cumprem a própria palavra. Com os seus atrasos você prega. E o que você tem pregado? O atraso prega algo ruim sobre você. Ele gera desconfiança e mau julgamento. Faz com que as pessoas tenham que mentir pra você. Ah, marca com ele aí, ó. Marca com ele 1 hora antes, viu? Porque ele não vai aparecer, não. Marca com a mocidade mais cedo, porque eles não vão aparecer. Que humilhação as pessoas precisarem marcar horários falsos com a gente. Porque a gente não é de confiança e a gente diz para as pessoas isso. A vida fica mais complexa desse jeito. O Pedro Pamplona coloca lá no texto que eu citei que ser conhecido como aquele que não honra compromissos, que não se importa com horários e não tem palavra, não condiz com o testemunho do cristão. E o Pamplona cita Provérbios: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Ele também nos lembra que a boa reputação é requisito do homem e da mulher de Deus, segundo Atos 6:3 e 1 Timóteo 3:7. Muitas vezes nós nos atrasamos para entrevistas de emprego ou para coisas igualmente sérias. Todos os anos a gente tem aquele festival maravilhoso dos atrasados do Enem. Enquanto muitos jovens acampam semanas em filas de shows, muitos chegam tarde para o exame nacional do ensino médio por motivos esdrúxulos, certo? Eu sou um sádico dos atrasados do Enem, eu confesso, não me julguem por isso. Porque eu sempre fui um dos primeiros das filas das minhas provas, certo? E eu fico feliz de ver a chuva de lágrimas caindo nos portões fechados de quem chega tarde na prova mais importante da vida. Tudo bem, talvez eu tenha um problema com Deus pra resolver, certo? Mas ninguém leva esse tipo de gente a sério. Quem é que leva a sério a pessoa que tá se atrasando pro Enem? O que a gente tá pregando pro mundo quando a gente se atrasa? Você não vê ninguém defendendo os atrasados do Enem. Geralmente é alguém que agiu com irresponsabilidade. Foi ninguém que bateu o carro que a mãe morreu. A pessoa tava fazendo compra na 25 de março. A pessoa dormiu demais. A pessoa esquece a data. No fim das contas, aquilo que você diz para as pessoas quando chega tarde em coisas importantes é que você é um irresponsável. Você é um imaturo que não tem compromisso com a vida. Ninguém contrata quem chega atrasado. Os patrões demitem funcionários que não chegam na hora. O que é que a gente tem pregado com os nossos atrasos? Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é que a gente está dizendo para o mundo? Que luz a gente está brilhando para o mundo? O mau relacionamento com o relógio é uma luz que não brilha a luminescência correta. Quando eu fui casar, o buffet instruiu a marcar a festa um horário mais cedo do que realmente seria, porque era festa de crente, porque crente não chega na hora. Nós já pregamos para o mundo um horário crente de verão. A gente já prega para o mundo que crente não cumpre os horários marcados. O testemunho que a gente passa para o mundo é que cristãos não respeitam as instituições e agem assim de forma endêmica. Em quarto lugar, o atraso representa uma deturpação dos valores. Pensa comigo, quem deveria ser mais honrado no compromisso? Aquele que chega na hora ou aquele que chega fora do horário? A gente pensa que é obviamente aquele que respeita o que foi combinado. No entanto, os eventos precisam muitas vezes atrasar para esperar aqueles que vão chegar só depois. Assim, o ônibus do acampamento tem que desonrar e desrespeitar aqueles que chegaram na hora em prol de esperar aqueles que não acataram aquilo que foi combinado. E acaba que há uma inversão de valor. Aquele que chega depois se torna mais importante que aquele que chega antes. Nenhum organizador de evento quer começar sem ninguém no prédio. Às vezes os pastores querem esperar mais 2 ou 3 irmãos chegarem pra gente então dar início ao culto. Muitas vezes nós desprezamos quem chega primeiro, que deveria ser mais honrado e bem tratado porque respeitou o horário, em prol de esperar quem está descumprindo aquilo que foi combinado, que é quem vai chegar depois. Quando você chega depois, você alimenta essa deturpação dos valores. Quando nós, nos cultos que organizamos, ou nos eventos que trabalhamos, agimos dessa forma, estamos colaborando para uma cultura do atraso, aquele baseado na desesperança. Uma cultura do atraso desonra o significado das instituições e aquilo que elas significam para o mundo. Em último lugar, o atraso é um pecado. A exceção daquele atraso programado, onde as circunstâncias e contingências imprevistas afetam o nosso tempo, e daquele completamente imprevisto, há algo pecaminoso em não chegar no horário. Será que vemos as coisas com essa seriedade toda? Ora, mas se o ato de nos atrasarmos por pura irresponsabilidade e falta de organização, e não por imprevistos e intempéries não previsíveis, é uma mentira, uma falta de amor, um roubo e uma pregação falsa, então nós só podemos caracterizar tão ato como pecaminoso e uma ofensa ao Senhor. Quando achamos nosso tempo mais importante que o tempo do outro, quando não nos importamos em deixar o outro esperando, quando não respeitamos os tratos que combinamos com o outro, tudo isso representa desamor ao irmão e desonra a Deus. O Senhor é Senhor do tempo e Ele é desonrado com cada atraso. Nós precisamos nos arrepender então e confessar ao Senhor nossas fraquezas a fim de encontrarmos reconciliação com Ele e talvez reconciliação com o relógio. Será que a gente não tinha que ter vergonha também de levantar a mão na igreja quando alguém pergunta se a gente tem problema com atraso? A mesma vergonha que a gente tem se alguém pergunta se a gente tem problema com pornografia? Certo, mas gente pontual
também precisa de um conselho, certo? Eu sempre fui um aficionado por horário, eu sempre fui um maluco da hora certa e fui mudando um pouco com o tempo à medida que você casa. Porque geralmente mulher tem maquiagem, tem cabelo, tem roupas, e homem só sai do banho e tá pronto. Então quando você casa, arruma namorada, sua postura com relação ao horário talvez seja um pouquinho menos rígida. E você pode acabar virando uma pessoa turrona, um saco, um chato, que simplesmente fica marcando o horário de tudo, sabendo se as pessoas vão começar na hora ou não, e o dia acaba se alguém se atrasa e coisas assim. A gente tem que fugir dos extremos. Então vai aqui alguns conselhos rápidos aos pontuais também. Primeiro, não seja um legalista. Imprevistos acontecem, pneus furam, ônibus atrasam, dragões siameses de 4 cabeças invadem nosso plano astral e cospem fogo por toda a cidade. As pessoas têm boas desculpas, é a vida. Não devemos ser pessoas rabugentas que estão sempre de cara fechada, olhando pro relógio, esperando o ponteiro maior cruzar a marca cósmica que anunciará seu companheiro como cerimonialmente impuro por conta do atraso. O relógio não pode ser uma arma apontada às pessoas à sua volta. A resposta branda acalma a fúria, a palavra ríspida desperta a ira, diz Provérbios. A gente tem que ter o coração manso, até com o atraso dos outros. Em segundo lugar, seja uma pessoa perdoadora, certo? Imagina os discípulos perguntando a Jesus: quantos atrasos eu devo perdoar, Senhor? 1, 2, 3, se for menos de 15 minutos? O padrão do evangelho é que o perdão deve ser entregue de forma deliberada. Segundo o evangelho, temos que perdoar os malfeitores todas as vezes que eles pedirem perdão. Claro que você deve repreender amorosamente o pecado dos seus iguais. Bem que às vezes você queira excomungar os outros por atrasos, né? Talvez excomungar a gente por atraso seria maravilhoso. Mas você precisa sempre estar pronto para deixar para lá as ofensas recebidas. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Você também já se atrasou na vida. Você já demorou no banho. Você já esqueceu o horário do ônibus. Você já quis passar mais um tempinho deitado. Você já errou o horário em algum compromisso na vida. Você já precisou de perdão pelos seus atrasos. Perdoe também aqueles que se atrasam com você. Evita também a paranoia, certo? Porque eu era simplesmente maluco e Deus foi cuidando de mim, devagarzinho. Parece uma bobagem, mas compulsão por horários é o tipo de bobagem que pode nos tornar socialmente ou espiritualmente desagradáveis. E ser paranoico não melhora a vida de ninguém, certo? Transforma sua vida no inferno. Você acaba roubando sua alegria, se transformando em alguém estressado, ansioso. Às vezes a gente está idolatrando a pontualidade mesmo, certo? E você tem que cuidar do seu coração para que isso também não aconteça. E como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7 diz que a gente não deve ficar exageradamente apreensivo por nada e lançar em Jesus as ansiedades, mesmo com o horário. Nós temos um Deus que cura também as nossas pequenas loucuras diárias. E no fim das contas, nós temos um evangelho tanto para os atrasados quanto para os pontuais. Os que se acham santos no mundo dos horários precisam entender que todos se atrasam e carecem da glória de Deus. Agostinho já escreveu em suas confissões: tarde te amei, como foi muito bem musicalizado pelo Stênio Março e pelo Diego Venâncio. Até onde eu sei, nenhum de nós nasceu salvo. Deus estava chamando todos nós ao arrependimento e já nascemos negando esse chamado. Assim, não importa com quantos anos você se converteu, você devia ter se convertido antes. Nenhum de nós atendeu ao chamado de Deus assim que ele aconteceu. Nós chegamos tarde a fé. Foi tarde que nos arrependemos. Foi tarde que chegamos ao encontro de Deus. Eu deixei o Senhor esperando por 14 anos. Alguns se atrasaram mais, outros se atrasaram menos. Mas os pontuais precisam se ver como pessoas que cometeram um atraso gravíssimo com o Criador de todo o tempo. Nós precisamos lidar com a nossa própria fraqueza quando os outros não respeitam também os horários. É claro que todos nós fomos salvos, em certo sentido, na hora certa, quando Deus venceu nossa rebelião e nos trouxe para si. Mas isso foi após negarmos por anos o chamado do Evangelho para nos encontrarmos com Deus. Todos pecaram, diz Romanos 3,23, sem exceção. Todos se atrasaram. Todos caminharam para longe dos horários. Todos desrespeitaram o tempo de Deus. Mas o Evangelho também fala para aquele que se atrasa. Gálatas 4:4 fala sobre o tempo da encarnação de Cristo em termos de plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho nascido de mulher no tempo certo. Jesus chegou na hora. O tempo da vinda de Cristo foi estabelecido pelo próprio Deus e foi um tempo que se cumpriu. O cumprimento desse tempo foi estabelecido na vinda do Senhor Jesus. Ele cumpriu seus horários e chegou no tempo certo para salvar seu povo. O próprio Deus obedeceu ao tempo que ele próprio estabeleceu. Cristo não se atrasou em nosso resgate e redenção. Se Cristo é aquele que imitamos em nossa vida, então abraçamos a compreensão do pecado, de que todos nos atrasamos contra Deus, mas também abraçamos a compreensão da redenção que há no Cristo que chegou na hora, a plenitude do tempo perfeito em nosso resgate. Seria ótimo se patrões ímpios descobrissem que chegamos na hora porque Jesus cumpriu seus horários. Que impacto não seria se explicássemos que chegamos cedo por causa da obra que Cristo começou em nosso coração? E com isso, pregaríamos ao mundo que o nosso relacionamento com o relógio também é um relacionamento com Deus. Atraso e pontualidade importam à luz do que o Evangelho faz nas nossas vidas. O que é que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo sobre atraso e sobre pontualidade. Como é que você tem visto o pecado nas pequenas coisas, esses pecados aceitáveis? E vem conosco nesse processo de fazer teologia
pra tudo na vida. Entre no 2dedosdetologia.com.br, nós temos notícias, podcasts, artigos dos mais variados. Se inscreve aqui no canal para ver vídeo, que a gente tem vídeo toda segunda-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira tradicional de Jesus e da igreja, fora vídeos aleatórios ao longo da semana. Obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.